Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Este episódio do podcast Mala Diplomática será difundido uma semana depois da realização em Lisboa da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que foi coorganizado pelos governos de Portugal e do Quênia. Para falar connosco sobre os objetivos desta conferência e os compromissos políticos, temos connosco o Dr. Duarte Boé Alves, diplomata que se tem dedicado aos temas dos oceanos e foi justamente autor de 2 livros sobre o tema. Um sobre diplomacia azul, que saiu em 2017, e outro, que já foi publicado este ano, sobre economia azul. Duarte Boé Alves é diplomata desde 1999, passou pelas embaixadas em Luanda, Bruxelas e Tóquio, foi representante permanente adjunto na OCDE, foi também chefe de gabinete e assessor diplomático da Ministra da Agricultura e do Mar. É desde 2018 conselheiro do enviado especial da ONU para os assuntos dos oceanos e desde o ano passado cônsul-geral em Manchester. Caro Duarte, seja bem-vindo ao Mala Diplomática. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui, Sr. Embaixador, para conversar consigo sobre os oceanos e a Conferência das Nações Unidas. Os anos 90 foram marcados por uma renovada atenção quanto à vocação marítima de Portugal. Desde então, o país tem-se afirmado como um dos protagonistas na ação global sobre os oceanos. Que lugar ocupam hoje os oceanos na política externa portuguesa? Eu acho que os oceanos ocupam hoje um lugar absolutamente cimeiro e não é exagero dizer isto, nem estou a dizê-lo porque gosto particularmente do tema ou porque temos a conferência na próxima semana. E, de facto, depois de algum período de recalibragem histórica que nos terá afastado um bocadinho da temática dos oceanos, a verdade é que os anos 90 são um ponto de viragem e eu acho que o ponto marcante dessa viragem é justamente a Expo 98, que foi dedicada ao tema dos oceanos e que foi de facto uma mobilização à escala nacional incrível, quer do governo, quer da sociedade civil, das escolas, e isso foi um passo muito relevante para a viragem das pessoas, da sociedade portuguesa, de Portugal em geral, para a temática dos oceanos. E isso, a partir dessa data, eu acho que progressivamente, também no plano da política externa, os oceanos foram assumindo um papel cada vez mais importante. Por exemplo, avançando agora já há um bom par de anos, quando se negociou a Agenda 2030, Portugal foi um dos países que esteve na linha da frente, naturalmente com outros países, que esteve na linha da frente para que se definisse um dos 17 objetivos, o número 14, o objetivo 14, fosse dedicado à temática dos oceanos. Como se pode imaginar, toda a gente pelo mundo fora queria pôr tudo naquele documento e era necessário fazer uma escolha. E Portugal foi um dos que se bateu para que a temática do oceano ficasse na Agenda 2030, é hoje o objetivo número 14, e que se marcasse essa espécie de programa de governo à escala global até o ano 2030. E nós temos assumido, creio eu, e sem favor, um papel liderante nesse debate nas Nações Unidas, na OCDE, na União Europeia, e eu acho que hoje em dia os nossos colegas diplomatas e os setores mais atentos que seguem esta temática, também ao nível da ciência, da academia, da universidade, etc., vão reconhecendo que, de facto, no plano internacional, quando se fala de oceano, quando há um grande debate sobre o oceano, é um tema onde Portugal tem de estar à mesa. E eu agora queria fazer uma dupla pergunta, e a primeira tem a ver com a construção da Agenda Global para os Oceanos, que engloba as dimensões ambientais, climáticas, produtivas, comerciais, de segurança e de mobilidade humana, e engrenar também sobre o objetivo 14, que visa a proteção marinha. E nessa parte eu pedia para desenvolver um bocadinho o que é que isso significa. Está bem? Com certeza. Por um lado a agenda global, por outro lado voltar ao ponto 14. Sim, senhora. O grande instrumento global que a comunidade internacional tem para lidar com os oceanos é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a UNCLOS.
de 1982, que aliás faz agora 40 anos, e há uma série de eventos, também no quadro da conferência da semana que vem, uma série de eventos que celebram esses 40 anos da UNCLOS. E a comunidade internacional tem tido a preocupação de dizer e reafirmar, e o texto que os Estados-membros são chamados a aprovar, são convidados a aprovar na próxima semana em Lisboa, fala disso mesmo, no seu parágrafo 10. São convidados a reafirmar, dizia eu, que essa convenção, a convenção chamada de Montego Bay, de 1982, é o instrumento central, é e deve continuar a ser o pilar central. Bom, dito isto, eu acho que o que nos falta não são os instrumentos. Há muitos instrumentos para lidar com as questões do oceano, no plano jurídico, político, económico, ambiental. O que nos falta, na verdade, é determinação, vontade política e execução dos compromissos já assumidos. Além da UNCLOS, a Convenção de Montego Bay de 82, há o Acordo de Paris, de 2015, combate às alterações climáticas, onde a palavra oceano só aparece uma única vez. Há 7 anos atrás o tema era muito menos visível do que é hoje. Felizmente fizemos um bom caminho, um bom percurso nesse sentido. O Acordo de Paris de 2015 só refere a palavra oceano uma única vez no preâmbulo. A Agenda 2030... Diga. Não, era só para perguntar, mas os oceanos representam muito em termos climáticos, ou não? É verdade, os oceanos têm um papel fundamental, já porque representam 70% da superfície do planeta, é uma dimensão muitíssimo significativa, tem um papel muito importante de absorção do dióxido de carbono, cerca de 1/3 do dióxido de carbono que o planeta produz é absorvido pelo oceano, produz 20% das proteínas que nós consumimos, produz 50% do oxigênio que respiramos, é um fator mitigador de combate às alterações climáticas, aos eventos climatéricos extremos. E, portanto, essa conexão entre podíamos simplificar dizendo, a agenda verde e a agenda azul, metaforicamente falando, é uma conexão muito forte, e esse nexo é um nexo muito forte que eu acho que nós devemos acarinhar e promover. E, mais uma vez, a declaração prevista para a Conferência das Nações Unidas espelha essa conexão e esse nexo de forma muito evidente e muito forte e muito bem, claro. Chamando a atenção para o papel que o oceano tem. Depois há a questão do Objetivo 14, que estava a referir na sua pergunta, e das metas. A Agenda 2030, para quem está menos familiarizado, tem 17 objetivos e 169 metas. São muitas, de facto. E não é fácil cumpri-las e chegar aos objetivos que ali estão, às metas que ali estão fixadas. Aliás, também o texto que é público e já está disponibilizado no site das Nações Unidas, o texto no parágrafo 4 reconhece isso com a humildade que temos que ter, dizendo que aquelas metas do Objetivo 14 que devíamos ter atingido em 2020, ficámos aquém. E, portanto, isso significa que só há uma solução. Se queremos cumprir a Agenda 2030, e penso que isso é unânime à escala global, então temos que intensificar e muito os esforços para lá chegar. O Objetivo 14 tem um conjunto de metas, cerca de 10, e cada uma delas foi fixada inicialmente, tinha e tem uma data para o seu cumprimento. Em alguns casos é 2020, em outros casos é 2025, em outros casos é 2030. As de 2020, evidentemente, nós já devíamos ter cumprido. São 4 das várias metas do Objetivo 14, não conseguimos cumprir. Mas há também boas notícias. Uma delas, por exemplo, a meta número 6, 14.6, era um acordo para acabar com os subsídios ilegais ou que promovam a pesca ilegal e não regulamentada. Bom, as boas notícias são da semana passada, na 12ª Conferência Ministerial da OMC, da Organização Mundial de Comércio, o grupo de trabalho que estava há anos a debruçar sobre esta matéria, presidido pelo embaixador colombiano, chegou a acordo. E foi uma das grandes conquistas da Ministerial da OMC da semana passada, foi um acordo para tratar desta questão dos subsídios, portanto, do Objetivo 14.6. Portanto, não quero parecer sombrio, este objetivo foi cumprido, a comunidade internacional chegou a acordo e, portanto, isso é uma das coisas boas para Lisboa, que no fundo o acordo foi obtido em Genebra, na OMC, mas é uma das coisas boas que trazemos a Lisboa. Já agora só mais um exemplo, também na UNEA, que é a United Nations Environmental Assembly, a última reunião, a 5ª, em Nairobi, foi conseguido o acordo
para começar negociações para um acordo global de combate aos plásticos monouso. Uma coisa importantíssima também, é uma das metas do Objetivo 14, o combater a poluição marinha, nomeadamente os plásticos, era a meta número 1, era e é a meta número 1 do Objetivo 14, e essa sim vem refletida também aqui no texto de Lisboa, no parágrafo 8º do texto de Lisboa. Portanto, não atingimos ainda as metas a que nos propusemos enquanto comunidade internacional há uns anos atrás, mas a verdade é que estamos a dar passos, e há passos positivos, muito positivos, a destacar neste caminho que temos vindo a fazer. Depois, uma das expectativas que existem relativamente a esta conferência é aquilo que acabou de dizer, ligar oceanos aos climas. Em Sharm el-Sheikh vai haver, no fundo, uma reunião, uma COP, sobre o clima. Sabe alguma coisa sobre a forma como é que os oceanos serão tratados em Sharm el-Sheikh? Um dos países, justamente, que tem pugnado por esta ponte, este chamado Ocean Climate Nexus, esta ponte entre a questão do oceano e a questão das alterações climáticas, tem sido justamente Portugal. E se olharmos, como eu dizia, por exemplo, se olharmos para o Acordo de Paris de 2015, em que a palavra oceano aparece, como eu já disse, uma vez apenas e só no preâmbulo. E se compararmos o percurso que foi feito e olharmos, por exemplo, para a COP26, que teve lugar em Glasgow, no Reino Unido, agora no final de 2021, o percurso percorrido é enorme. E o acordo, o Pacto de Glasgow, que foi aprovado nessa reunião, esse sim já tem imensas referências ao papel do oceano e ao contributo do oceano para o combate às alterações climáticas e para o combate ao clima. Muito também pela luta que a diplomacia portuguesa tem feito e pela ciência à escala global, tem feito os cientistas, os investigadores, demonstrando através daqueles famosos relatórios do painel intergovernamental para as alterações climáticas, demonstrando essa ligação profunda. E outros países, além de nós, evidentemente, acompanham esta abordagem e a necessidade das COPs referirem o papel do oceano. Porque, de facto, o impacto das alterações climáticas no oceano é enorme, do ponto de vista da acidificação, do ponto de vista do aquecimento das águas, do ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista do degelo no Ártico, da subida das águas do mar, da erosão costeira. Por exemplo, Portugal já perdeu, nas últimas 2 décadas, 13 km². Foi uma parte do país que desapareceu, 13 km², por causa da subida do nível das águas do mar e da erosão costeira. Portanto, o impacto no oceano é enorme, o impacto na atividade económica é enorme, porque a subida das águas do mar, obviamente, vai afetando, essa erosão costeira vai afetando as infraestruturas, mas não só, também na pesca, porque como a água do mar vai aquecendo, os peixes, algumas espécies, vão migrando em busca de águas mais frias e, portanto, aquelas espécies que a nossa pesca tradicional e os nossos pescadores costumavam pescar aqui nas nossas águas, estão progressivamente a desaparecer e estão a ir para o norte da Europa, onde as águas são um bocadinho mais frias. Portanto, os impactos que isso tem são enormes em múltiplas facetas, em múltiplas vertentes, e isso nós temos que estar muitíssimo atentos. Quer dizer, já para não falar daquela questão que dizíamos há bocado, de que o oceano produz 50% do oxigênio que respiramos, e para continuar a produzir esse oxigênio, que é absolutamente essencial à vida, por razões que são tão óbvias que não é preciso explicar, o oceano tem que estar saudável e resiliente. Mas nós chegamos a um ponto em que não basta proteger os oceanos, também temos que proteger, mas já não basta proteger os oceanos, é preciso restaurar os oceanos. Ou seja, não é só travar a degradação, é recuperar o mal que está feito. É necessário também que esta problemática tenha impacto no próprio direito internacional. É necessário que haja, julgo eu, uma maior colaboração, uma maior cooperação entre as diferentes jurisdições. É assim, não é? Sem dúvida, sem dúvida. No fundo, isso é todo o desafio do multilateralismo contemporâneo, de que o direito do mar e a Convenção de Montego Bay, de que falávamos há bocado,
é apenas um dos aspectos ou uma das facetas. Claro que, evidentemente, hoje o estado do pensamento e do direito internacional, por exemplo, no conceito de soberania, não é, obviamente, o que era há umas décadas, ou mesmo há uns séculos atrás, ou mesmo há umas décadas. Esse conceito de soberania vai evoluindo, essa soberania una, indivisível, imaculada, não é hoje o conceito que temos. Hoje pertencemos a organizações internacionais, desde logo a União Europeia, numa lógica de soberania partilhada para a percussão dos nossos interesses, e porque percebemos que essa partilha de soberania com aliados, com outros países amigos, leva melhor à persecução dos nossos interesses, e o mesmo se passa no âmbito do oceano. O surgimento de instrumentos internacionais como a Convenção de Montego Bay, ou mais recentemente o BBNJ, que é para regular as áreas além da jurisdição nacional, a biodiversidade além da jurisdição nacional, são exatamente a consequência disso mesmo que eu acabei de dizer. Os Estados sentam-se à mesa, debatem, procuram soluções, e depois, como penso que toda a gente compreende, uma solução que procura o acordo, que tem de ter o acordo de uma centena e meia de Estados, ou mais, ou 150, 170, 180 Estados, nunca é a solução perfeita para cada um deles, mas é o compromisso possível. E isso, apesar de tudo, eu penso que as vantagens do multilateralismo passam por aí. Preferimos soluções menos perfeitas do ponto de vista do rigor absoluto, mas consensualizadas e aceitas por todos, no direito do mar, no âmbito do combate às alterações climáticas e à preservação do oceano, é disso que estamos a falar, mas que sejam aceitos por todos. Isso depois tem consequências muito importantes, por exemplo, a mineração em mar profundo, só para dar um exemplo, que é um debate que tem vindo a ser feito, longe de estar concluído, mas que tem vindo a ser feito na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, por exemplo, que levanta dúvidas a alguns Estados, alguns são mais favoráveis, outros são mais céticos, outros são mais defensores do princípio da precaução, enfim, há vários ângulos de abordagem possíveis aqui, e justamente procura-se o ponto de equilíbrio, que não é fácil de encontrar, mas que se fará mais cedo ou mais tarde. Antes da conferência, a diplomacia portuguesa esteve muito envolvida nos Blue Talks. Houve dezenas de Blue Talks com imensos participantes internacionalmente. E o Duarte esteve particularmente empenhado nesses Blue Talks. Que balanço é que faz dessas iniciativas? Eu acho que as Blue Talks foram, em minha opinião, foram interessantíssimas. Eu fiz 10, eu participei em 10 Blue Talks, 3 que organizei eu próprio em Manchester, e 7 de colegas que pelo mundo fora também os organizaram e me pediram para participar e para partilhar e para dar o meu testemunho. Eu acho que foram uma mobilização incrível da sociedade civil, dos jovens, da universidade, dos cientistas, da academia, da administração pública, quer Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer Ministérios de outras áreas. E isso consolidou e reafirmou aquela narrativa que eu falava há bocado, que é, aliás, houve uma pessoa que me disse isso mesmo em Manchester, que é, pois, de facto, não há dúvida, quando se fala do oceano tem que se chamar Portugal. Eu acho que isto é um elogio para nós muito grande, porque nos marca como um país liderante numa determinada temática, coisa que eu acho que tem sido progressivamente reconhecida. E, portanto, essas Blue Talks foram muito, muito bem sucedidas, julgo eu, muito interessantes, e cumpriram plenamente esse objetivo preparatório do que eu chamei de Road to Lisbon, a estrada para Lisboa. E eu acho que dessas 10 em que estive presente, há 3 consequências que eu tiraria, que enumeraria muito rapidamente. Primeiro, as expectativas são elevadas, as que eu fiz, uma grande parte foram dirigidas aos jovens e a um público universitário, e as pessoas têm grandes expectativas sobre o que se vai passar em Lisboa. E disseram que ficaram desapontadas, desiludidas com a COP26, por exemplo, que ficou aquém do que uma nova geração gostaria que tivesse acontecido, e eu acho que temos de ter o cuidado para que Lisboa isso não aconteça e comunicar bem os bons resultados que vamos ter em Lisboa, expectavelmente. Segundo lugar, um ponto que já falámos, a grande proximidade entre as agendas verde e azul, entre a questão climática, alterações climáticas e o papel do oceano. Não repetiria isso, mas há um outro aspecto que é talvez menos falado, mas que eu acho que também é muito importante, que é a questão da economia azul e das oportunidades que se abrem a um país como Portugal no âmbito da economia azul, e abrem-se imensas oportunidades no domínio da biotecnologia, no domínio da mineração em mar profundo, um debate que é preciso fazer e que eu sei que é um bocadinho mais controverso, mas que é preciso fazê-lo
entre a ciência e a política e os decisores políticos, a questão da eólica offshore, onde o país tem um potencial incrível e caminho já percorrido, não é só potencial, é caminho já percorrido, e portanto eu acho que esse é um aspecto que importa aprofundar. E a terceira consequência que eu tiraria daqui é que a questão do oceano importa a todos. Quando eu digo todos, é também aos Estados não costeiros, aos Estados landlocked, na terminologia da Convenção de Montego Bay. E nós temos que fazer essa pedagogia, porque essa é menos evidente. E eu compreendo, é absolutamente compreensível que seja menos evidente. Um país que não tem costa, que não tem mar, é talvez à partida, quer o país, quer o governo, quer a sociedade civil, a administração, são porventura menos sensíveis, repito, compreensivelmente, às questões do oceano. Pois é, mas aquelas pessoas que vivem nos países landlocked, também para elas, o oxigênio que respiram, metade vem do mar. E essas pessoas também consomem produtos marítimos. Quando eu digo que 20% das proteínas vêm do mar, eu estou a falar de uma média mundial, em Portugal é muito superior. E essas pessoas também gostam de ir para a praia, também vão para a praia, querem praias limpas e sem plástico, ou seja, isto interessa a todos e impacta em todos. Em 2009, Portugal apresentou uma proposta de alargamento da plataforma continental. Se esta proposta for aprovada, nós teremos uma das mais extensas plataformas continentais do mundo. Como é que essa extensão alterará, por um lado, a nossa estratégia para o oceano e, por outro, as prioridades do país na cena internacional? A extensão da plataforma continental é um dossiê de uma enorme complexidade jurídica, política e técnica. Nós entregámos em 2009, como referiu muito bem na sua pergunta, na altura o mundo era menos digital, eram dossiês, são 6.000 páginas de documentação, portanto isto dá uma ideia de quão complexo e a quantidade de informação que tivemos que carregar para as Nações Unidas. Fomos o país 44, o 44º país a entregar, aquilo depois funciona numa lógica de first come, first served, quer dizer, as pessoas põem-se na fila, os países põem-se na fila, fomos o 44º país a entregar. Em 2017 foi definida a nossa subcomissão, ou seja, a Comissão de Limites de Plataforma Continental depois estabelece subcomissões que vão analisar os casos específicos de cada país. A nossa foi em 2017 e é uma interação, não é uma negociação. Nós não estamos a negociar com as Nações Unidas. Isto é uma questão técnica, não, a política negocia, a ciência não se negocia. E, portanto, é uma interação, é um diálogo com as Nações Unidas e se vier a ser bem sucedido, porque nesta interação o recorte exato da definição da plataforma pode ficar um bocadinho aquém, um bocadinho além, um bocadinho à esquerda, um bocadinho à direita da linha inicial que nós propusemos. Isso vai de facto dar-nos uma plataforma continental das maiores do mundo. Portugal, a ser aprovada a proposta que nós apresentámos, terá qualquer coisa como 97% de território marítimo. E eu acho que, agora para responder exatamente aos termos da sua pergunta, eu acho que não altera propriamente as nossas prioridades ou a nossa Estratégia Nacional do Mar. Antes reforça a prioridade da temática do oceano na nossa agenda interna e externa e traz-nos, isso sim, muito mais responsabilidades. Traz-nos responsabilidades acrescidas face àquilo que é a gestão, aquilo que vai ser a gestão do nosso espaço marítimo, que já é grande e que passa a ser ainda maior. Do ponto de vista do conhecimento e da ciência, sabe-se muito pouco sobre o mar. Sabe-se ainda hoje muito pouco sobre o mar. Em termos de mapeamento do território marítimo, apenas 19% do chão, portanto, para usar uma linguagem que as pessoas percebem melhor, da plataforma, chamemos o chão do mar, apenas 19% está mapeado. Os cientistas dizem-nos que devemos conhecer apenas entre 10% e 25% de todas as espécies marinhas. As outras são completamente desconhecidas, estão por catalogar, não sabe quantas são, quais são, como são e para que servem. Portanto, primeiro desafio, conhecimento e ciência. Segundo, vigilância e segurança. Uma plataforma enorme, maior ainda do que aquilo que nós já temos, vai nos obrigar a mais meios do ponto de vista da vigilância e de segurança para continuarmos a ser, como o nosso atual Ministro dos Estrangeiros, quando era Ministro da Defesa, repetia várias vezes, sermos um produtor líquido de segurança. E depois, que aproveitamento é que vamos fazer dela? Se vamos alargar a plataforma para essa dimensão incrível, depois serve para quê? Temos que pensar nisso. O que é que vamos fazer? Que tipo de aproveitamento vamos fazer da plataforma? Do ponto de vista económico, o que é que queremos extrair daí? Quais são as nossas prioridades? São mais no domínio de mineração, ou mais no domínio da biotecnologia? Elas não são incompatíveis, podemos ir para as duas, mas
há prós e contras de uma e de outra, e a ciência diz, nomeadamente no GEO, há algumas reticências, mas nós temos que fazer este debate tem que ser feito, e temos que pensar, enquanto sociedade, por onde é que queremos ir. Enfim, é um debate político e científico que terá de se fazer, mas serão desafios enormes. Okay. Duarte Alves, muito obrigado. Obrigado. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.